Parou para pensar na diferença de solo e terra? Ou melhor, por que um agrônomo, quando ele vai conversar com um produtor, ele tem que falar terra? E quando ele vai falar com um profissional da área ou alguém mais influente no assunto, ele fala solo? Se você tem essa dúvida, fica aí que hoje eu vou desmistificar a agronomia para você. Então seja bem-vindo ao meu quadro Uma Agrônoma em Formação. E o episódio de hoje vai ser a diferença entre solo e terra. Bom, a terra, ela vai ser a parte superficial da crosta terrestre. Então, é a parte dura, digamos assim, onde a gente pisa e constrói as nossas casas, moradias, enfim. Já o solo, ele vai ser formado pelo intemperismo. Então, ele vai ser a camada mais superficial, digamos assim, da terra, e vai ser composto por matéria orgânica, micro-organismos e, claro, vai ser o lar desses micro-organismos. O solo, ele vai ser um conceito científico, então ele vai ser mais complexo de ser estudado, por ter diversas peculiaridades e os horizontes também. Portanto, todo o solo vai fazer parte da terra, mas nem toda a terra faz parte do solo. O solo também vai servir como suporte para as plantas e reserva de água e nutrientes, além de servir como casa para os micro-organismos e ser essencial para a produção agrícola. Muitas vezes no nosso dia a dia chamamos o solo de terra por questão de conceito popular, mas estamos equivocados quando dizemos isso. Que o agrônomo não vai chegar no produtor falando que a terra é solo, sendo que o produtor, desde muito antes, ou melhor, aqueles produtores que já estão há 30, 40 anos na lavoura e na agricultura, não vão estar nem aí se você está chamando de solo de terra. O importante é o que você tem a oferecer para eles. A Nathalie da edição ataca novamente, mas enfim. Bom, eu queria explicar por que eu falei dessa forma, né, dessa maneira, para que ninguém entenda errado, né, meu posicionamento sobre isso. Bom, na agricultura, quem está há muito tempo na agricultura não quer saber, você jovem que está chegando agora, não quer saber o que você quer falar de bonito ou o que você aprendeu. Ele quer que você mostre para ele na prática se funciona ou não, independente do que seja, entendeu? Então, eu vi isso muito, claro, né, eu não sou a mestra no assunto, mas eu vi isso muito assim quando eu fui explicar para o meu nono qual que era a diferença dele plantar sem o plantio direto e com o plantio direto. Eles não querem saber o que é plantio direto, sabe? A maioria, né, tô falando bem abrangente, tá? As pessoas mais de idade, que estão há mais tempo na agricultura, enfim. Ele não quis saber o que era o plantio direto, ele quis saber como que implantava e se dava, tipo, lucro, né? Ou seja, se dava produtividade no milho, enfim. Então é isso que eu quero transparecer para vocês, tá? Às vezes, nem sempre vai ser o seu jeito de falar com o produtor que vai chegar primeiro, entendeu? Geralmente você vai ter que falar de uma forma mais informal, mais bruta, né, do que o normal, do que quando você vai falar com um agrônomo ou com uma pessoa que seja mais influente, isso é normal, tá? O importante, então, é claro, é que você saiba diferenciar, para caso algum dia alguém te pergunte, você saiba qual é a diferença. Então, o solo, ele vai ter mais horizontes, vai ser, como eu disse antes, vai ser mais complexo, então ele vai exigir um pouco mais de estudo. E a terra é só a parte superficial da crosta terrestre, então não é que ela seja insignificante, né? Mas ela é menos estudada, digamos assim, do que o solo, por exemplo. Para você saber diferenciar bem as duas coisas, a terra ela vai ser meio que um material solto e o solo ele vai ter horizontes, tá? Aprofundando um pouco mais, o solo ele pode ter texturas. E o que são essas texturas? Basicamente vai ser a proporção de partículas minerais que esse solo possui. Então, ela pode ser areia, silt ou argila.
de cima para baixo, no caso, né? A areia são os grãos maiores, os siltes são médios, intermediários e a argila são grãos bem pequenos. Então, qual que vai ser de mais fácil absorção, digamos assim, né? Se chover pouco, no caso, qual que vai se grudar mais, digamos assim? Vai ser a argila. A areia, ela vai continuar solta, digamos assim. Um pequeno exemplo aqui para vocês, mas essa textura do solo é muito importante, ainda mais para a gente que é agrônomo, porque sem ela a gente não consegue delimitar quais práticas vão ser utilizadas dentro da lavoura e o que precisa ser feito em determinado momento. Falei e não falei nada, né, gente? Mas enfim. O solo, ele vai ter uma definição mais específica, digamos assim. Ele vai ser um conceito científico, como eu falei para vocês anteriormente. Então, ele vai ter minerais, vai ter água, vai ter ar, vai ter vida dentro dele, né, que são os micro-organismos e afins. Agora, a Terra, ela não tem um conceito muito definido, sabe? Então, ela é a Terra, o planeta Terra, né? Então, é o chão, é onde a gente faz as nossas construções, mas não tem, assim, um conceito definido dela, sabe? Comparado ao solo, no caso. Se você pesquisar terra, muitas vezes você vai encontrar a definição de solo na definição de terra, né? Então, isso varia muito. Voltando a falar, gente, eu não sou nenhuma mestra do assunto e não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado para vocês. Eu tô aqui para auxiliar nos interesses de vocês, tá? Mas enfim, nós agrônomos, quando vamos falar com produtores rurais, geralmente mais velhos, né, a gente fala terra por questão de conceito popular. Mas quando a gente vai falar com professor, perdão, com cientista, sei lá, com outro agrônomo até, a gente fala solo. Por quê? Porque a gente já está mais acostumado, já é do nosso meio e é o conceito científico utilizado para isso mesmo, entendeu? Mas tá aí, você fala o que você quiser e tá tudo ótimo. Então, resumindo bem, a terra ela vai ser um conceito popular e o solo vai ser um conceito científico. Vocês gostaram desse assunto? Já ouviram falar sobre isso? O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em acompanhar vocês. Um beijo e até o próximo!